Glória a Deus. Amém. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não podia deixar de louvar ao Senhor, minhas amadas. Porque eu tenho certeza que eu não sou a única. A luta foi muita para chegar aqui. Mas o Senhor deu vitória. Achou o inimigo que ia deixar você em casa cansada, com essa dor de cabeça ou com algum problema, uma situação, e que nós não iríamos chegar aqui. Mas não sabia ele que o nosso Deus é um Deus de surpresa. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa tarde. Que Deus abençoe esse ministério. Conheço algumas poucas irmãs aqui em Cristo, mas que bom conhecer vocês. Me chamo missionária Denise, congrego na Igreja Batista Eliasar aqui em Águas Claras também. Estou debaixo da cobertura do meu pastor Albino e acompanhada com as minhas irmãs. E eu preciso dizer isso, minhas amadas, porque no mundo lá fora, e aqui o Senhor já está falando e você abre os teus ouvidos, no mundo lá fora, entre mulheres a divisão. No mundo lá fora, a competição. No mundo lá fora, você olha e mede. Mas no reino de Deus, essa bonita que está do seu lado, ela é sua auxiliadora. Ela é aquela que te instrui. Ela é aquela que de vez em quando puxa a tua orelha. Então nós somos chamadas para andar em grupos. Amém? Então como eu não ando só, porque as minhas lutas o Senhor manda, eu estou aqui acompanhada com as minhas irmãs Rosana, a minha irmã Jomara e a minha irmã Rosemary. Então, que Deus abençoe vocês. Estou suando, irmã, tremendo, mas Jesus está aqui. São em tarde como essa que o Senhor muda as nossas vidas. E isso depende do meu e do seu posicionamento. Porque a partir do momento que nós desejamos entregar algo ao Senhor, Ele é um Deus que nos retribui. E você adorou ao Senhor nessa tarde. E eu creio fielmente que Deus tem uma palavra ao teu coração, amém? Que Deus continue abençoando o pastor Anderson, a esposa dele Cris, o pastor Gerson e a sua esposa Bruna por esse ministério. Sem me delongar, abra sua Bíblia, eu quero ser fiel ao tema. Salmo 68, glória a Deus. Glória a Deus. Quanto você glorifica, a bênção chega, viu? Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui, minhas amadas irmãs. E nessa tarde, o Senhor nos trouxe. Não foi essa bonita que está do seu lado, toda cheirosa que te convidou, não. Não. Foi o Espírito Santo do Senhor que marcou o encontro contigo. Porque convidar, a gente convida muita gente, né, pastora? A gente manda o convite, mas algumas não vêm. Mas o Senhor, quando convida, não tem quem possa resistir ao chamado do Senhor. Salmo 68, verso 11. Glória a Deus. O irmão do som me abandonou, foi? Volte aqui, vaso do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é aquele que habita em meus louvores. Salmo 68, verso 11. Nós iremos ler apenas esse verso e logo depois entrar na palavra que o Senhor nos confiou. Todas acharam? Acredito que aqui tem uma variação de Bíblia, mas eu quero ser assertiva naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. 68, verso 11 vai dizer: o Senhor anunciou a palavra a muitas mensageiras a proclamar. Eu gosto da versão que vai dizer: o Senhor entregou. Salmo 68, verso 11. O Senhor entregou uma palavra a muitas mensageiras a proclamar. Amém, minhas amadas irmãs? Queridas, eu preciso entrar, antes de entrar propriamente na palavra, eu preciso fazer um resumo, porque eu acredito que veio uma semana de muitas passagens, muita ministração que fala sobre as mulheres. Mas quando nós vemos a luz da Bíblia, nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que nos chama. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que nos convoca. Nós compreendemos que o nosso Deus que é um Deus que, independente do cenário, Ele nos chama para um grande propósito. Mas quando a gente vai olhar à luz da Bíblia, desde Gênesis, nós percebemos que em tempos difíceis, o Senhor levanta uma mulher como resposta de uma voz
profética. Eu vou ser mais comum, eu vou ser mais simples, para que você entenda. Em tempos difíceis, em tempo a qual as coisas fogem do controle, o Senhor sempre levanta uma mulher como resposta para aquilo que Ele deseja fazer ao teu povo. Se você for ler a palavra do Senhor, você vai ter muitas mulheres como exemplos claros do poder de Deus, através da obediência, através do clamor, através da súplica. Então eu logo entendo que o Senhor me chama, mas não é por quem Denise é. O Senhor te chama, mas não é por quem você é, mas é por aquilo que Ele pode fazer através de mim e da sua vida. Mas o que me chama a atenção é que Deus é um Deus que muitas vezes trabalha na contramão do mundo, né? Porque aos olhos humanos, no tempo antigo, e hoje muitas vezes não é diferente, a mulher não tinha valor na voz. A mulher não era valorizada. Não tinha tanto requisito naquele período patriarcal, mas você vai ver um Deus que Ele entende, que Ele compreende, ou melhor dizendo, um Deus que nos escolheu para uma finalidade. Você vai ver um Deus que nos levanta como alguém que é instrumento para a glória do nome dEle. Aí você vai dizer assim, Denise, mas foi lá no tempo antigo que o Senhor levantou Débora, o Senhor levantou Esther, o Senhor levantou tantas mulheres, Abigail, tantas mulheres, algumas sem nome. A Bíblia vai falar sobre uma mulher sábia que gritou em um tempo necessário. Mas será que nos dias de hoje, Denise, o Senhor também nos chama? Muitas vezes fazemos essa pergunta. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, Denise, eu não sei o meu chamado. Sinceramente, eu não sei para que o Senhor me chamou. Porque eu já estou avançada em idade, não tenho muita utilidade para as pessoas e acho que não tem mais o porquê servir ao Senhor. E eu conversando, eu pensei, eu falei, meu Deus, na verdade não é sobre quem nós somos, não é sobre o que os outros acham, não é sobre uma utilidade terrena, mas sobre aquilo que o Senhor tem nos confiado. E eu disse, minha amada, para você saber a qual o Senhor te chamou, você precisa estar próximo do Deus que chama. Porque quando nós se aproximamos do Senhor, Ele começa a trazer clareza. Ele começa a renovar as forças. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para te dizer que Ele te chamou. Você pode até dizer que está avançado em idade. Você pode até dizer que não tem capacidade. Você pode até dizer, Denise, mas tem tanta gente que tem dons, talentos. Pois é, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que é você. Que o Senhor te chama como instrumento para a glória do nome dEle. Mas eu quero meditar no Salmo 68, porque o chamado fala sobre o Senhor ser o centro de todas as coisas. O chamado fala sobre alinhar a vontade do Senhor à nossa vontade. O chamado fala sobre entender que Jesus, Ele precisa estar no centro da minha casa, no centro das minhas decisões, no centro das minhas emoções. Porque quando o Senhor está no centro, a Bíblia vai deixar clara que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita. Então, se a vontade dEle é boa, se Ele está no centro, não vai trazer dano. Amém, minhas amadas? Eu quero te convidar a voltar um pouco aí no mesmo Salmo. Tenha paciência comigo, porque eu falo isso e eu repito, eu costumo dizer que quando a comida não é tão boa, a gente come rápido, né? Não é verdade? Quando a comida não é tão boa, a gente vai comendo rápido, mas quando a comida é boa, a gente saboreia, né? A gente diz, oh Jesus, e vai comendo devagar, e dizendo, tá bom. Não é verdade? Aqui é o pão vivo, minhas amadas. Aqui é o maná. É esse pão que quando eu me alimento, é esse pão que quando eu começo a digerir, vai curando, vai transformando. É esse pão que quando eu estou triste, que eu estou em casa sem uma palavra, eu digo, Deus fala comigo, que eu abro. O Senhor vai trazendo alegria ao meu coração. E eu sei que não diferente de mim, é com você também. Então vamos acompanhar verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi vai começar esse salmo declarando a grandeza do Senhor. E ele diz, Deus se levanta.
Seja espalhado os teus inimigos, fuja dele os seus adversários. O salmista vai iniciar declarando a grandeza de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus que quando começa a agir, o inimigo não tem poder algum, porque o salmista vai dizer claro, assim como a cera se derrete no fogo, é o inimigo sendo consumido pela presença do Senhor. E aí eu fico imaginando eu e você que servimos a um Deus como esse. Nós precisamos todos os dias compreender a grandeza do Deus que nos chamou. Porque às vezes nós esquecemos quem é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que agindo o Senhor não tem quem possa impedir. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. E aí o salmista vai continuar falando. E o que me chama a atenção no verso 3, que ele diz, alegrai-vos. O salmista faz um convite a nós nessa tarde, a qual o Senhor está aqui e nos trouxe. Alegrai-vos. Minhas amadas irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos abrir a nossa boca com cântico, com palavras de gratidão. Eu não sei vocês, mas toda vez que está para algo acontecer de bom, o inimigo tenta roubar a alegria. Porque ele sabe que ele não pode impedir de se cumprir a bênção. Ele sabe que a palavra do Senhor vai se cumprir. O que é que ele tenta? Ele tenta roubar a nossa alegria, para que ainda que a promessa se cumpra, a gente não esteja alegre. Mas o salmista está nos convidando, alegrai-vos, regozijai no Senhor, com grande alegria. É tarde do Senhor trazer de volta a tua alegria. É tarde do Senhor trazer de volta aquela euforia, onde a circunstância pode até estar difícil, a luta pode até estar grande, mas você está celebrando. Alguém não está nem entendendo, está caindo de um lado, está caindo de outro, e eu estou crendo na palavra que diz que a minha casa permanecerá de pé. É tarde de sair daqui com os lábios, né? Os lábios sorrindo, sabe? Eu perguntar assim, o que foi, minha irmã, que aconteceu? Você dizer, Jesus, que lembrou que eu sou preciosa, que lembrou que está no barco, que lembrou que está no controle de todas as coisas. É tarde de se alegrar na presença do Senhor. E o salmista, ele faz um convite, se alegre. No verso 4 ele diz, cante a Deus, salmos, exalte ao nome de um Deus que cavalga sobre as nuvens. O Senhor nos trouxe aqui como um exército de mulheres, cada um com seu testemunho, cada um com seu exemplo, com a sua luta, cada um com sua particularidade, mas o Senhor nos uniu como um exército firmado nele e disse, cante. O inimigo tem roubado os louvores dos nossos lábios. Tem dia que a gente começa a lavar o prato e parece que o Espírito Santo está ali do nosso lado e diz, louve. Aí você olha assim, Jesus, como é que eu vou louvar se o nó está na garganta? Mas se eu te disser que quando você começa a louvar, vem um hino de lá de trás, e aí você começa a declarar, oh Jesus, é o hino da vitória, Senhor. Oh Jesus, Tu és Deus poderoso para abrir o mar vermelho. Aí começa a vir os louvores. E você continua lavando os pratos, mas agora é diferente. Porque você começa a adorar. A atmosfera começa a mudar. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, volte a cantar, volte a celebrar, volte a glorificar o nome do Senhor através do hino na tua casa. Denise, você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Não, eu estou falando isso porque eu vivo. Eu vivi dias que o Senhor falou comigo por desobediência minha não ter orado por alguém, que eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou orar se eu sou o menor da casa? Aí Jesus, vai lá e ore. Eu disse, eu não vou não, Jesus, que o povo vai achar que eu estou me mostrando. E eu não fui orar, minhas amadas irmãs. Passou uma semana depois, a pessoa a qual o Senhor pediu para orar, a qual eu amo muito, parou no HGE. Aí Jesus, você não orou lá? Você vai louvar aqui. E eu louvei, minhas amadas irmãs. Na porta do HGE eu levantei as minhas mãos. Mas Deus, que é um Deus maravilhoso, eu estava orando aqui, já tinha alguém atrás cantando louvor aqui, ó. Descansa,
Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é para morte. Minha mãe. Aí eu abri o olho porque eu achei que eu estava ouvindo coisa. Quando eu olhei por lado, tinha uma irmã que eu nem conheço louvando. O Senhor está te convidando a adorar. Será que você não tem um cântico ao Senhor de gratidão? Enche a tua casa de louvor, para que a presença do Senhor seja atraída para esse lugar. A presença do Senhor é aquela que muda o ambiente, minha amada. Quando Jesus está, é diferente. Você pode estar no ônibus, você pode estar no trabalho, você pode estar na casa, a casa pode estar pingando no telhado, está um balde ali, mas Jesus está na casa, você nem se importa com o problema. E nessa tarde o Senhor está aqui. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te convidou, o Senhor preparou uma tarde com ela. Eu lendo ali, diz, é uma tarde com ela e com ele. É uma tarde com elas, mas com o Senhor. Porque nessa tarde, Deus nos reuniu, nos convocou, nos ajuntou com um exército de mulheres guerreiras, de mulheres sábias, de mulheres que estão no início da caminhada, mas precisa que uma outra auxilie, a conduza para um propósito de levar a palavra do Senhor. O salmista vai continuar dizendo a grandeza do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o mesmo Deus que é poderoso, que é soberano, o mesmo Deus que cavalga entre as nuvens, o mesmo Deus que é temível entre as nações, o salmista agora vai dizer, acompanhe comigo, porque a profecia é a própria palavra de Deus. O verso 5 vai dizer que ele é pai dos órfãos, defensor das viúvas. Algumas versões vai dizer juiz das viúvas. Minhas amadas irmãs, enquanto eu li em casa, eu falei, meu Deus, tu és um Deus grande, temível, soberano, criou todas as coisas, mas o Senhor é um Deus tão sensível que nos diz que tu és o nosso Pai. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele tem cuidado de você, que Ele tem sido seu amigo, que Ele tem sido seu auxiliador. E eu gosto que Isaías vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que além de ser todas essas coisas, Isaías vai dizer que Ele é o esposo, que é aquele que provê todas as coisas. É tarde de se alegrar no chamado do Senhor. É tarde de entender que há um propósito sobre a minha e a sua vida. Deus nos chama, é Ele quem nos justifica. É Ele que levanta do trono dEle para dar resposta quando a gente perde o controle da situação. E nós precisamos crer, e nós precisamos se alegrar, e precisamos abrir a nossa boca, colocar um novo cântico. Quando não tiver o cântico, peça a Ele. Diga, Senhor, coloca um novo cântico na minha boca. Para que eu seja como o salmista 126 que diz, aqueles que caminham, mesmo chorando. E aí eu vou completar essa frase, aqueles que caminham, mesmo chorando e louvando e cantando. O salmista vai dizer que eles vão voltar colhendo os feixes de alegria. Se você continuar, se você perseverar, se você não desistir, grande será a colheita sobre as nossas vidas. Minha amada, é tempo de a gente se levantar. É tempo de dizer, Senhor, eu quero viver o teu extraordinário. Pai, eu ainda tenho brasa para queimar, e se porventura não tiver brasa, peça a Ele que Ele coloca. Quando a gente está sem força, ninguém vê. Porque se tem uma coisa que a gente consegue é disfarçar, viu? Bota uma maquiagem, uma roupa. Como é que tá, minha irmã? Minha irmã, oh, glória a Jesus. Às vezes está na reserva, só está 3%. Não é verdade? E Ele vê. Eu gosto desse Jesus porque teve dias, minhas amadas irmãs, que eu estava para servir. Mas só Ele sabia o quanto eu precisava. Tem dias que a gente chega com momentos como esse aqui, e a gente quer um abraço. A gente quer um abraço do Pai. A gente quer um abraço do amigo. E aí Ele sussurra no nosso ouvido e diz assim, abraça ela.
dá um abraço nela e você diz, quem sou eu, Jesus? Eu estou precisando ser curada, eu estou precisando de alegria, eu estou precisando enxugar as lágrimas, e o Senhor quer que eu abrace, pois é, Ele quer que você abrace. Aí às vezes a gente diz, não vou abraçar, não, abrace, minha amada, mas abrace forte, como você quisesse receber o abraço, sabe? Porque o Senhor, através da minha e da sua vida, Ele alcança pessoas. Na continuidade do Salmo, e quando eu estava em casa, eu me alegrei muito, porque eu tenho vivido isso, minha amada. Eu tenho vivido o processo do Senhor, onde muitas vezes Ele vai tirar pessoas que a gente ama do nosso meio. Mas tem momentos que Deus Ele tem um trabalhar diferente, eu preciso te dizer isso. A matemática de Deus é diferente. Quando você acha que precisa ter 10 para o projeto acontecer, Ele tira os 10 e dá um só. Aí você diz, Deus, se com 10 eu achava impossível, imagine com 1. É assim que Ele faz. Quando a gente acha que está atrasado, Ele diz que no tempo dele Ele fará acontecer. Porque Ele não chega atrasado. Então a matemática de Deus é diferente. Eu passei por um processo onde Deus tirou de perto de mim alguém que eu muito amava. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou viver sem essa pessoa do meu lado? Essa pessoa remetia para mim abrigo, colo, conforto. Quando eu não estava bem, eu corria para a casa dela. E era ela que fazia aquele cafezinho, dizia, senta aqui, vamos conversar. E eu dizia, meu Deus, e agora? Eu não vou ter essa pessoa a quem recorrer. Aí quando foi um dia, o Espírito Santo disse, mas você tem a mim. Quando tudo for mal, Denise, você pode recorrer a mim. Quando você não suportar, porque tem dia que a gente não suporta nem levantar. A gente dobra os nossos joelhos pela misericórdia e começa a pedir. Pai, me ajuda, me socorre. E Ele é tão misericordioso que Ele nos socorre. E nesse processo de Deus, para que eu entendesse que eu precisava depender dEle, Ele não deixou de compreender a nossa necessidade. Eu vou ser mais clara para você entender. Deus tirou alguém que eu precisava naquele momento ser tratada, mas abriu uma casa, uma família. E nos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, no Salmos 68, verso 6, ele diz, Deus dá um lar ao solitário. O Senhor é aquele que quando as portas se fecham, Ele sempre tem uma porta de refrigério. O Senhor é aquele que quando as amizades se vão e Ele tira do nosso meio, Ele sempre tem uma amiga para colocar do nosso lado e dizer, sou Deus contigo. O Senhor abriu, a minha amada. Por isso eu te digo, como alguém que está vivendo, não questione o trabalhar de Deus. Ele ouve conversas que eu e você não ouve. Tem pessoas que é preciso o Senhor remover do nosso grupo. Tem pessoas que só estão inchando, sabe? Tem muita gente, Gideão. Tem muita gente para essa obra. E Ele vai tirando do meio. Ele vai tirando algumas amizades. Tem porta que eu e você não é mais para bater. E a gente bate achando que nós estamos ali com o mesmo sentimento. Mas não é. Aí Deus tira e abre uma porta da casa de Isabel. Eu não sei se você está entendendo. Mas Deus vai colocar pessoas e mulheres ao seu lado. Essa mulher que está do seu lado, para ser aquela que vai te ajudar, aquela que vai chorar junto contigo, aquela que vai te exortar no momento certo, aquela que será contigo, alguém que te acompanha e diz, vamos orar, vamos jejuar, Deus é contigo, aquela que terá uma palavra, quando você não mais saber quem você é. Amém, minhas amadas? E então chega no verso 11, porque eu não quero me prolongar, e fala sobre a convocação de Deus. É o tema, é a divisa desse chá, né, dessa confraternização. Eu falei, meu Deus, qual o propósito do ajuntamento? Porque aqui não é apenas uma reunião. Não. Reunião faz o mundo lá fora. Aqui é um ajuntamento. Aqui é uma convocação. Aqui é Deus juntando mulheres que estão passando pelo processo. Mulheres que têm autoridade. Mulheres que podem abrir a boca e dizer que Deus cura, porque Deus curou. Mulheres que podem abrir a boca e dizer assim diz o Senhor, porque tem intimidade no altar. Mulheres que podem declarar, você vai frutificar, porque o ventre era estéril, mas Deus abriu a madre e gerou. Você não veio fazer uma social, não.
Eu não saí da minha casa para fazer uma social. Eu saí da minha casa para liberar a palavra que tem sido sobre a minha vida. A palavra a qual eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra que nós teremos para dar. A palavra que nós seremos frutífera. A palavra que nós levaremos. Sempre uma palavra de Deus na boca. Sabe, naquele trabalho, e aqui eu entro no que Deus confiou ao meu coração. O ID do Senhor é para você. Não só para a irmã do lado, é para você. Aí você vai dizer assim, Denise, mas o ID é para quem muitas vezes sabe falar, ou para quem está no altar. Minhas amadas irmãs, nós precisamos entender que Deus é um Deus de multifaces. Deus é um Deus que trabalha através do levita, no dedilhar dos teclados, mas é um Deus que trabalha através do porteiro. Deus é um Deus que trabalha na irmã que está ali orando, falando no microfone, mas também naquela irmã que está no silêncio dela, vai ali silenciosamente dar um abraço. Então o trabalhar de Deus, ele é diferente, mas Deus tem um chamado para cada uma de nós aqui. O Senhor tem uma convocação, Deus te entregou uma palavra, e esta palavra precisa ser anunciada. O ID é proclamar, é falar dos feitos do Senhor. Será que você não pode falar do que Deus tem feito na sua vida? Será que você não tem autoridade para chegar para alguém e dizer assim, ó, minha amada, eu já passei pela depressão. E aí que Jesus visitou meu quarto. E aí que Jesus quebrou os alicerces, mexeu nos alicerces, quebrou as cadeias, tirou a tristeza, colocou o Espírito dele, a alegria dele inundou a casa e a depressão partiu retirada. Será que você não pode dizer que Deus é um Deus de prosperidade, de provisão? Ô irmão, já passei por isso. Vou abrir um parênteses e vou contar um exemplo meu. Teve um dia que eu estava, sabe naqueles dias que a gente está crente? Ô glória! Chega no culto, uma bênção. E foi uma semana de mover, de palavra. E a irmã me abraçou e disse assim, ó, sou Deus provedor. Aí disse, eita glória, recebi a palavra. Minha amada, chegou na sexta, tá eu cozinhando, desempregada. O gás faltou. E aí eu olhei assim, eu falei pro meu esposo, o gás faltou. Ele botou uma cara de choro, eu falei, pronto. O gás faltou, o homem botou uma cara de choro, o cenário já tá. Aí o Senhor, entre no teu quarto. Eu falei, Senhor, mas não tem de onde tirar, porque a gente faz isso, né? Eu falei, Senhor, não tem. O Senhor falou, entra no teu quarto. Denise, você esqueceu que eu liberei uma palavra? Minhas amadas irmãs, eu entrei no quarto, eu comecei a chorar ao Senhor, porque eu lembrei que o culto tinha sido poderoso. Eu disse, meu Deus, o Senhor disse que é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que cuida de mim. A tua palavra diz que tu és aquele que diz, buscar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu disse, Senhor, olha o cenário, a escola está atrasada, tudo está fora do controle e agora o gás acaba. Eu falei com o Senhor, minha amada. E aí o Senhor falou, comece a louvar. Eu comecei a louvar, sem querer, chorando. Quando eu estou louvando, o Senhor lembrou de um cartão. Eu falei, cartão? Ele falou, o cartão da Caixa, cadê? Minha amada, eu estou falando daquilo que viveu. Eu disse, não tem dinheiro não, Jesus. Tem, eu falei, não tem não, que eu dei o varão e mandei ele passar R$24 no meu quarto. Falou, tem. Eu falei, aí liguei pro varão, falei, varão, cadê o cartão? Ele está aqui, eu falei, devolva. Ele disse, eu não passei ainda não. Eu falei, mas devolva. Só, deixa eu ver aí. Ele pegou o cartão. Eu tinha uma lanchonete, eu tinha uma máquina de cartão. O Senhor falou, tu deve quanto, Denise? Aqui, ó, minha amada, porque quando Jesus fala é diferente. Você deve quanto? Eu falei, tem a escola, tem o gás, tem tanto, é tanto, Jesus. Ele passe. Minha amada, eu passei o cartão. Aprovou. Eu querendo esconder a bênção do varão, né? Porque a gente tem dessa. Eu falei, meu Deus, de onde saiu esse dinheiro? É só eu, né? De onde saiu esse dinheiro? Eu falei, Jesus, mas tem outra conta que eu esqueci. Ele passe. Ô, minha amada, era passando e o Senhor aprovando. Naquele dia, o Senhor pagou todas as minhas contas. É esse Deus que te convida. É esse Deus que te convoca. É esse Deus que tem chamado a servir. Um Deus que quando a gente serve com amor, com dedicação, com obediência, Ele não deixa nada faltar. Um Deus que surpreende. O varão ficou, da onde é esse dinheiro? Eu falei, eu não sei.
Eu não sei, Jesus mandou. E eu paguei naquele dia todas as contas. O ID do Senhor é para a sua vida. Você vai ver, mulher, eu volto a repetir, como Débora, que foi chamada como uma líder, como uma juíza, como alguém que direcionava o povo. Mas você vai ver, mulher, que sendo chamada no seu cotidiano, no seu dia a dia. Minhas amadas irmãs, a Bíblia é o nosso manual. Aqui está toda a palavra para orientar a minha e a sua vida. Do mais novo ao mais velho aqui está a palavra que nos dá luz. Quando eu vejo Dorca, uma mulher que tinha habilidade na costura, sendo usada de forma tão poderosa para levar o evangelho, eu disse: Senhor, qual é a desculpa? Eu posso usar a minha habilidade em cozinhar, eu posso usar a minha habilidade na costura. O Senhor está te convidando a usar a sua habilidade para o reino de Deus. O Senhor está te convidando a usar os dons a qual Ele te confiou. É tempo de se levantar, mulher. É tempo de não ficar mais prostrada, dizendo: Senhor, mas quem sou eu? Quando vinha essa voz do inimigo dizendo: quem sou eu? Diga: eu sou pequena, mas o Deus que me chamou é grande. Quando alguém disser: mas quem é você? Diga: eu sei quem eu sou, mas muito mais do que eu sou, eu sei quem Deus é. E é aquele que capacita, é aquele que prepara, é aquele que instrui cada uma de nós a sermos sábias, a sermos estrategistas. Porque mulher tem um tempo certo para falar. Não é no tempo que a gente acha, não. Quando a gente está alinhado à voz do Senhor, a gente fala no tempo oportuno. E quando nós falamos no tempo oportuno, o nome do Senhor é glorificado. Há um tempo de chamado da parte do Senhor para a sua vida. O Senhor sabe como você chegou aqui. Graças a Ele eu não conheço a maioria aqui. Isso é bom, viu? Porque quando a gente conhece e libera a palavra, alguém diz assim: mas está liberando porque me conhece, né? A intimidade demais, às vezes o excesso, né, da aproximação, gera isso, a gente acaba desacreditando. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele te viu. Assim como Ele vê cada uma de nós aqui no nosso secreto, o Senhor nos vê no nosso íntimo. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe muito mais do que eu e você. Mas isso não pode ser justificativa para eu não me levantar. Eu preciso me levantar como alguém que toma uma atitude de fé. E diz: Senhor, me faz ser um instrumento para alcançar vidas. Essa tarde é tarde de você entender que há uma missão sobre você. Missão de edificar outra mulher. Acredito que essa mulher que está do seu lado aí, né? Alguém que já foi usada, alguém que foi usada pelo Senhor para te abraçar, para te dar uma palavra, para te dar uma direção. O Senhor também quer te usar para alcançar outras mulheres. E muito mais do que alcançar outras mulheres, eu não posso ser negligente em não dizer isso. O Senhor quer te levantar para você ser um instrumento na sua casa. O ID do Senhor começa no meu lar. O ID, a missão, a convocação, o levar do evangelho começa na minha casa. É na minha casa que eu preciso exercer a misericórdia. É na minha casa que eu preciso amar até aqueles que me perseguem. É na minha casa que eu preciso servir ao Senhor, mesmo que o outro não entenda. É na minha casa que eu preciso me sacrificar, porque evangelho é isso. Evangelho é você dar a alguém algo que aos nossos olhos não merece, mas a gente dá pela infinita misericórdia do Senhor. E o Senhor já nos preparou. O Senhor tem nos preparado para que hoje a gente se levante como mulheres que têm autoridade, cada uma dentro daquilo que Deus tem confiado, mas que tem autoridade para liberar uma palavra. Mulheres que entendem que é hoje, não é mais amanhã, não, é hoje que eu preciso me levantar. É hoje que eu preciso estar num ajuntamento como esse e receber uma palavra e dizer: Senhor, me desperta, cura meu íntimo, traz alegria de volta, faz eu confiar no outro, porque às vezes o inimigo usou uma ferida para que a gente não confiasse mais na outra. E nós precisamos ser saradas, porque quando nós somos saradas, nós saramos outras
e outras e outras. Quando nós somos alcançadas pela palavra profética, nós liberamos sobre a vida de outra. Então é você mesmo que o Senhor está convocando. Denise, convocação é escolha? Não. Escolha é convite. Ô, minha irmã, você está sendo convidada. Não. Você está sendo convocada pelo Senhor para uma grande missão. Denise, mas eu já estou avançada em idade. Eu vejo Caleb com 80 anos. Continuar crendo na palavra. Deus disse que nós iríamos entrar na terra prometida. Eu tenho força ainda para vencer o gigante. Deus dará ânimo, vigor à sua vida, quando você continuar crendo. Senhor, através de mim, vidas e vidas virão. E será aqui, mas também será lá fora. O Senhor está te convidando a se levantar no seu trabalho, a se levantar no meio dos seus amigos, a se levantar no seu bairro. Alguém precisa saber que há uma casa de Isabel. Sabe o que é casa de Isabel? É casa que gera. É casa que tem presença. Alguém precisa dizer que tem uma casa, que tem uma mulher, que mesmo sendo falha, mesmo tendo as suas dificuldades, tem presença. No seu trabalho você precisa ser alguém que é chamado do bom perfume. Sabe o que é isso? É quando você chega no ambiente, que Jesus chega junto, que a tristeza parte em retirada, que o espírito de contenda estiver na porta e de lá mesmo ele vai embora, porque a presença do Senhor te acompanha. É para isso que o Senhor está nos convocando, a sermos luz, a sermos o bom perfume, a sermos a flecha que Ele direciona e alcança o alvo. Eu sei que é uma responsabilidade, mas para isso que o Senhor nos forjou. Você acha mesmo que você ia passar por tudo que você passou sem motivo? Você acha mesmo que as lutas, a escassez, algumas feridas, algumas traições foram em vão? Você acha mesmo que um Deus tão perfeito não ia aproveitar dessa situação para forjar em você uma fortaleza, um caráter, uma fé diferenciada? Você acha mesmo que dentro de todo esse processo, Deus não estava te lapidando para hoje você ter autoridade sobre a vida de alguém? É tempo de a gente se levantar e colocar um novo cântico, minha amada. Eu falei com a irmã, ela disse: irmã, não estou nem tão arrumada. Eu falei: você está com veste de alegria, minha amada. E veste de alegria sobrepõe a qualquer roupa bonita. Você nunca viu alguém todo arrumado, mas está tão apagado, sem luz. Você olha assim e você diz: falta algo. Mas vem aquela irmã, que está simples, mas ela tem um brilho que de longe você vê. E você diz: vem a irmã fulana. É assim que o Senhor te quer. Celebrando, se alegrando. O filho pode até estar afastado, alguém pode até se desviar, a situação pode fugir do seu controle, mas você continua crendo. Eu tenho uma palavra, Deus me convocou, o Senhor tem me capacitado e Ele é poderoso para me dar vitória. É tempo de se levantar com fé. Se está faltando, pede a Ele. Tem dia que a gente está crente, mas tem dia que a gente está pela misericórdia. Peça a Ele, que Ele te dá. Amém? Eu quero fazer um momento profético. Eu convido minha amada Bárbara para estar aqui louvando. Deus é um Deus que no meio da multidão Ele nos vê. A Bíblia vai dizer que em um sábado, Deus vai dizer que em um sábado havia uma reunião, um culto acontecendo. E lá no fundo tinha uma mulher ouvindo. Lá no fundo. Ouvindo. Mas a mesma Bíblia que vai dizer que ela está lá no fundo ouvindo, vai dizer que ela estava encurvada e não podia se endireitar há anos e anos. Mas eu vejo uma mulher que mesmo na dificuldade, mesmo na limitação, não deixou de ir para ouvir. Ela não estava um dia, um mês, a Bíblia vai dizer que há 18 anos que ela estava encurvada, imagine. Ano após ano indo para o templo ouvir a palavra. E alguém olhando torto e dizendo:
Vai fazer o que na casa do Senhor se durante esses anos todos não se endireitou? Mas ela foi. Ano após ano. Ano após ano. Mas chegou um sábado. Oh, minha amada. Chegou um sábado que ela estava lá atrás ouvindo a palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus a viu. Jesus a viu onde ninguém mais viu. E chamou ela para frente. E a Bíblia vai dizer que o Senhor a endireitou. Ao ponto de que a partir daquele momento ela se levantou e continuou a celebrar o Senhor. É hoje. É o tempo que o Senhor irá endireitar algumas coisas na nossa vida. Porque todas nós precisamos. Às vezes quando não é algo em uma atitude. Às vezes é um temperamento forte. Porque nós fomos acostumadas a vencer tudo na força do nosso braço. Eu fui assim por muito tempo e tenho lutado contra isso. Porque na ausência de um pai terreno, eu precisei assumir. E a gente vai criando roupagem, e uma capa, e uma resistência, e ficamos brutas. E aí Jesus vem e diz, não é assim que eu quero não. Eu quero uma filha que dependa de mim. Então eu vou tirar um momento e você vai fechar os teus olhos. Porque você veio no lugar certo. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe com um objetivo. O Senhor te trouxe aqui porque hoje é tarde de cura. Eu vou voltar a repetir porque não é apenas uma reunião, não é apenas uma confraternização de mulheres, mas é um momento a qual nós estamos aqui para ser curadas pelo Senhor.